Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. E nessa aula de número 10, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as instruções IF. Vamos dar uma olhada aqui na tela do meu computador para ver como é que isso funciona na prática. Bom pessoal, já estou aqui com o meu editor aberto, já criei aqui uma listinha, né, com alguns fabricantes de carros e já criei aqui embaixo um laço, né, para imprimir os itens, né, individualmente, né. Vamos executar, olha lá, né. Bom, agora vamos começar aqui com as nossas instruções if, certo? Bom, if se, né, uma condição. Eu vou começar aqui, ó, if carro igual Tesla else. O que eu fiz aqui, né? Eu já criei o laço aqui, né, para percorrer a lista, né, e imprimindo item por item. Porém aqui eu coloquei uma condição: se, né, a variável carro receber, né, a string Tesla, então eu quero que ele imprima essa marca não vende no Brasil, né, porque o Tesla não vende aqui no Brasil. Caso contrário, né, ele imprime o valor da variável carro. Vamos dar uma olhada. Ah, olha só, olha aqui, ó, olha o erro da indentação. Tá lá. Vamos dar uma olhada, né? O que aconteceu aqui? O laço, ele percorreu aqui, ó. Primeiro, GM. Aí ele imprimiu aqui, GM, né? Ele fez esse teste aqui, ó. Se a variável carro for igual a Tesla, então imprima isso daqui. Caso contrário, imprima o valor da variável. Bom, no primeiro exemplo aqui, ele percorreu aqui GM. GM, né, é o valor da variável carro. Então, se a variável carro, que agora tem o valor GM, for igual a Tesla, bom, esse teste deu negativo, né? Então ele não vai imprimir isso daqui, né? Caso contrário, caso esse teste aqui der negativo, ele vai fazer essa instrução aqui. Ele vai imprimir o valor da variável como está. Tá aqui, ó, GM. Aí passou aqui para a segunda, né? Fiat. Fez o teste aqui. É igual a Fiat é igual a Tesla? Não. Então, ele vai, né? Caso contrário, ele vai imprimir o valor da variável. Tá aqui, ó, Fiat. A mesma coisa, Ford fez o teste, viu que era negativo, então caiu aqui né, caso contrário. E assim vai. Quando chegou aqui em Tesla, ele fez o teste, ó, se carro, né, que está recebendo a variável Tesla, então se Tesla é igual a Tesla, opa, isso é positivo. Então ele imprime isso daqui, ó, faz essa instrução aqui. Foi o que ele fez, ó. Esta marca não vende no Brasil, né? E continuou, Volvo, e assim sucessivamente, entendeu? Então essa é a instrução if. E vamos ver agora um pouco mais sobre os testes condicionais, né? Os testes condicionais são o coração das instruções if, né? São eles que determinam se uma instrução será executada ou não, né? No exemplo que a gente acabou de fazer aqui, o teste condicional era uma igualdade, né? Se, né, a variável carro for igual a essa string aqui, ó, Tesla, então execute a instrução
que está identada aqui logo abaixo a função if, certo? Caso contrário, né, else, execute essa instrução aqui, né? Vamos ver agora um pouco mais sobre os testes condicionais. E, primeiramente, o que nós podemos notar, né, é que há uma diferença entre isso daqui, né? Ó, carro igual a Tesla, e isso daqui, ó, carro igual Tesla, certo? Esse primeiro, um sinal só de igual, é um sinal de atribuição. Eu estou querendo dizer que a variável carro vai receber esse valor aqui, certo? Vai receber essa string. Quando eu utilizo dois sinais de igual, é um sinal de comparação. Eu quero saber se o valor da variável carro é igual a essa string em que eu coloquei aqui, né? Se o valor da variável carro é igual à string Tesla. Mais uma curiosidade aqui, vou apagar aqui e vou colocar aqui, ó, né? Como são nomes próprios, né? A primeira letra em maiúsculo. Alteração, né? Coloquei agora os nomes, né, escritos da maneira correta, não é? Bom, vamos executar de novo. Ué, olha só. Ele imprimiu Tesla. Significa que esse teste aqui, esse teste condicional aqui, ele deu falso, né? Por que será? Porque no teste ele identifica, né, diferencia, aliás, letra maiúscula. Aqui eu coloquei com letra minúscula, certo? Sendo que aqui na lista ele estava com letra maiúscula. Então, Tesla, né, com T maiúsculo, é diferente de Tesla com T minúsculo. Por isso ele ignorou essa instrução e foi direto para, né, executar a instrução depois do else. Se por um acaso, né, eu quiser fazer um tratamento nisso daqui sem ter que saber se a variável está com letra maiúscula ou algo do tipo, eu posso utilizar aquele tratamento, né? If carro ponto lower, né? Aí eu estou pedindo para ele verificar a variável carro, mas colocando todas as letras, né, em letras minúsculas. Vamos executar aqui, tá lá, né? Ele já conseguiu fazer. Então, lembrando, há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. E da mesma maneira que nós temos o sinal de igualdade, né? Nós temos o diferença. Isso aqui significa diferente, né? Se o carro, né, for diferente de Tesla, aí ele vai imprimir. Eu vou até alterar aqui, ó, esta marca vende no Brasil, e eu vou colocar mais uma instrução aqui. Aliás, desculpa, vamos lá, vou colocar aqui, ó, carro mais
Caso contrário, imprima carro. Mas esta marca não vende no Brasil. Fechou aqui. Vamos dar uma olhada. Eu alterei aqui o código, né? E coloquei aqui, ó, a função se, né, a variável carro for diferente de Tesla, né? Ele vai imprimir o valor da variável carro, né? E vai concatenar com essa mensagem aqui. Esta marca vende no Brasil. Então aqui, ó, GM, essa marca vende no Brasil. Fiat, essa marca vende no Brasil. Ford, essa marca vende no Brasil. Tesla. Bom, aqui, né? Tesla é igual a string Tesla. Então, essa instrução if, ela vai dar false. Por quê? Porque o operador condicional era se for diferente. Como é igual, isso daqui retorna falso, não é? Ele vai imprimir aqui, ó. Caso isso daqui retornasse falso, ele executa essa função else, né? Que é esta marca não vem imprimir carro, mas esta marca não vende no Brasil. Notem que na hora que eu pedi para concatenar, aqui eu dei um espaço, certo? Eu dei um espacinho aqui e ele deu esse espaço aqui. Nessa impressão aqui de baixo, eu esqueci de dar o espacinho. Olha como é que ele juntou aqui, ó. Mas foi só um errinho bobo. Vou dar o espacinho, executar de novo. Tá lá, tá resolvido. Mas só pra gente prestar atenção nesses pequenos detalhes que vão às vezes fazendo o nosso código não dar erro, mas não ser executado da maneira como tem que ser, certo? Então vamos mudar aqui para ver as comparações numéricas, certo? Eu já alterei tudo aqui, ó. Já fiz uma listinha com algumas idades, né? Já fiz aqui um laço para percorrer, né, essa lista. E já coloquei aqui, ó, fiz uma condição que se idade for maior ou igual a 18, então você vai imprimir, né? Você já pode dirigir. Se essa condição for true, for verdadeira, imprima, você já pode dirigir. Se essa condição for falsa, então imprima, você ainda não tem idade para dirigir. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. Começou aqui. Primeiro item, 5. 5 é maior ou igual a 18? Não. Então, essa instrução, né, é falsa. Então, ele vai imprimir aqui embaixo. 15 é falso. Então, ele vai imprimir aqui embaixo. Você ainda não tem idade para dirigir. 21. Opa, 21 ele é maior, né, que 18. Então, a instrução é verdadeira. Você já pode dirigir. 35, 55, 60 e 82. Dessa maneira. Da mesma forma que eu tenho o maior ou igual, eu tenho o igual, da mesma maneira que eu tenho com o string. Eu tenho o diferente, né? Da mesma maneira que eu tenho lá com a string. E eu tenho os operadores que só servem para número, que são esses, né? É o maior, né? Menor, maior ou igual, né? Ou menor ou igual, certo? Vou voltar aqui ao exemplo do maior ou igual, né?
E aqui onde é 15 vou colocar 18. Vou executar novamente. E só para deixar, era meio óbvio, né? Mas só para deixar claro, 18 ele é maior ou igual a 18, não é? Quando eu digo aqui maior ou igual ou menor ou igual, né? Nesse símbolo aqui, eu tenho qualquer coisa que for maior e o número 18, né? Ou igual a 18, certo? E agora vamos ver também como que nós colocamos duas, né, condições, né, dentro do mesmo if. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, se for maior ou igual a 18 e idade menor que 80. Aqui eu só vou conseguir que esse if, né, responda true se idade for maior ou igual a 18 e idade for menor do que 80. Vamos dar uma olhada aqui. Olha como é que já alterou. Quando ele chegou aqui no 82, bom, eu pedi que fosse menor do que 80. Então, 82 já não entrou nessa instrução aqui. Ele já foi para instrução caso esse if retorne falso. Entendeu? Ele já foi aqui para baixo. Você não tem idade para dirigir. Certo? Isso eu utilizei o AND, né? Eu poderia ter utilizado ou isso daqui, né? Ele vai retornar true, né? Vai retornar verdadeiro se idade for maior ou igual a 18 ou se a idade for menor do que 80, né? Ou uma ou outra, qualquer uma das duas qualquer uma das duas comparações que for satisfeita, né, pela condição, ele vai retornar true, certo? Executando aqui, ele vai... Por que agora ele colocou tudo? Bom, eu coloquei aqui, ó, idade maior ou igual a 18, ou então idade menor do que 80. Bom, maior ou igual a 18, tá certo. Então, daqui para lá tá tudo certo, né? De 18 até o 82 é maior ou igual a 18. E o 5? Bom, eu coloquei aqui, ó, idade menor do que 80. 5 é menor do que 80. Então, ele também é true. Perceberam? Por isso que ele colocou que todo mundo podia dirigir. Qualquer coisa que fosse menor do que 80, ele ia dar certo. E qualquer coisa que for maior que 18, ou seja, isso daqui foi um probleminha de lógica, porque dentro dessa condição aqui, todos os números, absolutamente todos os números, vão dar true, né? Eu vou dizer que todas as pessoas, todas as idades podem dirigir. Não importa o número que eu coloque, todos vão estar abrangendo aqui nessa condição. É um problema de lógica, certo? Então, só para ilustrar aqui, sem um erro de lógica, eu vou fazer uma alteração aqui para ilustrar. Vou botar aqui 5... 15, 16. Tá bom. E eu vou colocar aqui, né, ao invés do menor, vou colocar igual. Igual, né?
a 16. Agora sim, eu tô tendo uma lógica um pouquinho melhor, né? Se idade for menor ou igual a 18 ou idade for igual a 16, aí sim, aí eu vou acrescentar aqui o 16. O 16 ele é menor ou igual a 18, ele não é, né, maior ou igual a 18, mas, né, nessa segunda condição aqui ele retorna true. Como pode ser ou uma ou outra, executando, tá lá, né? 5 não é nem maior ou igual a 18 e nem é igual a 16, então ele retornou falso. Imprimiu aqui embaixo, você ainda não tem idade para dirigir. 15, da mesma maneira, ele não é maior ou igual a 18 e ele não é igual a 16, então imprimiu, você ainda não tem idade para dirigir, né? 16, ele não é maior ou igual a 18, mas ele é igual a 16, aqui ó, essa condição aqui, então retornou true, você pode dirigir, né? Como se fosse lá nos Estados Unidos. Vou apagar aqui para a gente já fazer uma outro teste, né? Agora nós vamos verificar se um dado ou valor específico está dentro de uma lista, né? Utilizando a instrução if, né? If, né? Vamos dizer número 16. Else print está não. Perceberam? Eu perguntei aqui, ó, se o número 16 estava dentro da lista idades, né? Se isso daqui for true, ele imprime está sim. Se for false, ele imprime está não. Como 16 está aqui dentro da lista, então ele imprimiu está sim, né? Só um exemplo, né? Vou botar aqui, ó, 10, né? 10 não está, tá lá, ó. Está não, né? Da mesma maneira, eu poderia, isso daqui é para ver se algo está na lista, né? Se eu quiser ver se algo não está na lista, né? É só colocar not in. Perceba, nessa condição, o 10 vai retornar falso, né? Tá aqui, ó. Está não. Falso. Se eu colocar, né, para verificar se o 10 não está nessa lista, ele retornou true. Porque 10 não está na lista idades. Então, nessa condição aqui, ele não está, mas ele retornou true, né? Porque na verdade ele não está na lista. E isso vale para listas, para tuplas, para dicionário. E agora vamos deixar a nossa instrução if um pouco mais complexas, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, if
idade. Vamos deixar aqui as nossas instruções if um pouquinho mais complexas. Vou apagar aqui. Vou criar aqui um laço, né? Ó. Idades. Eu já vou criar aqui uma instrução. If idade menor que 5, print. Opa. Aqui. Não paga. Idade menor 18, print. Paga meia. Else print paga inteira. Bom, eu já adicionei aqui a função elif, né? Else if, né? Que é mais uma comparação dentro do bloco. Tá aqui, ó. Ele vai percorrer aqui essa lista aqui e ele vai procurar. Se a idade, né, for menor do que 5, ele vai escrever não paga. Se for menor do que 18, não é? Ele vai escrever paga meia. E caso contrário, né, ele vai escrever paga inteira. Vamos dar uma olhada. Tá lá. Aqui, a primeira instrução, idade menor que 5, né? 5 não é menor do que 5, né? Se eu tivesse colocado menor ou igual, essa instrução aqui teria dado true, né? Mas como eu coloquei menor, então ela deu false, né? Mas aí foi para aqui para a segunda condição. É menor do que 18? Vai imprimir paga meia. Opa, 5, 15 e 16 são menores do que 18. Então ele escreveu aqui, ó, paga meia e paga meia. De resto, né? Ele foi todo para esse else aqui, ó, paga inteira, né? Todo mundo que for de 18 para cima vai pagar inteira. Tá lá. Se eu tivesse colocado aqui, ó, menor ou igual a 5, tivesse colocado aqui, ó, menor ou igual a 18, né? Executasse, tá lá, ó. Primeiro, menor ou igual a 5? Então não paga. Tá aqui, ó, não paga. Aí foi aqui pro segundo, né? Note que nesse bloco aqui, né? Se ele satisfez aqui o primeiro if, então ele parou de executar todo o bloco, né? Ele primeiro verifica isso daqui. Satisfez? Foi true? Não. Foi false? Então ele vai para esse elif,
certo? Esse elif foi true, então ele para aqui. Foi false, então ele vem para o else, né? Fechando aqui. E eu poderia utilizar outros elifs, né? Sem problema nenhum. Eu poderia colocar mais um aqui ou mais quantos eu quiser, né? E ele assim vai fazendo. Mas é sempre dessa maneira. Se ele conseguir que a primeira instrução aqui desse bloco seja true, ele ignora o restante, né? Ele vai jogar o comando que está identado, o comando ou os comandos, né? Que estão identados aqui dentro desse if, né? E vai ignorar o restante desse bloco, né? Esse elif e esse else, né? Sejam eles quantos forem. Agora, eu também posso colocar vários ifs, né? Vou apagar aqui, aí vou colocar aqui, ó, if idade, né? Vou botar aqui, ó, igual 18. Aí, ó, print. Aí, ó, de idade. Aqui, os ifs são independentes. Ele vai executar esse comando, né? Esse if, vai fazer essa comparação aqui. Ah, poxa, legal, né? Em alguma deu true, então ele vai colocar aqui, vai escrever isso daqui. Depois, ele vai executar isso daqui. Se isso daqui for false, né? Ele não vai executar isso daqui. E isso daqui for true, ele vai executar. Se isso daqui for true, ele vai executar isso daqui e vai testar isso daqui da mesma maneira, porque aqui são blocos independentes, né? Ele vai fazer esses testes, mesmo que eu não tivesse nada aqui, né? Quer ver? Poderia fazer isso daqui também. Aqui, ele vai fazer esse teste, né? Se for menor ou igual a 5. Se for verdadeiro, ele faz esse daqui. Se for verdadeiro, ele imprime isso daqui. É claro que aqui não está fazendo sentido nenhum, né? Porque eu não alterei, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui de uma maneira. Se idade for né, maior que 18, né? Se idade for menor do que 80, vou voltar aqui para aquela mesma aqui. Eu fiz uma outra maneira de fazer, né? Eu fiz um if, né? Maior que 18. Se isso aqui for true, ele vai passar para cá. É menor do que 80. Se isso aqui for true também, aí ele vai passar para cá, certo? E não necessariamente eu preciso colocar um else no final. Se eu simplesmente posso pegar aqui e tirar, né, do código e colocar uma outra coisa que ele vai fazer, independente do resultado do if, né? Vou botar aqui, ó, print. Fim. Vou executar aqui. Olha lá, ó. Vamos lá. Ele começou aqui, ó. Percorreu 5. Se idade for maior que 18. Bom, 5 não é maior do que 18. Então, isso daqui já deu falso. Ele nem continua.
Aí percorreu para cá o laço. Aí o laço voltou para cá. 15. 15 é maior do que 18? Não. Deu falso. Então ele nem continuou. Voltou para cá, né? Para o laço. 16 é maior do que 18? Não. Então ele nem continuou. 18 é maior do que 18? Não. Então ele não continuou. Aí chegou aqui 21. Opa, 21 é maior do que 18. Passou para cá, para a linha de baixo. É menor do que 80? É menor do que 80. Então chegou aqui. Aí imprime. Pode dirigir. Tá aqui. Pode dirigir. 35. 35 é maior do que 18? É. Então passou para cá, para baixo. É menor do que 80? É. Então imprime. Pode dirigir. Tá aqui. Pode dirigir. 55. É maior do que 18? É. É menor do que 80? É. Então pode dirigir. 60. É maior do que 18? É. É menor do que 80? É. Então pode dirigir. Tá aqui embaixo, né? 82. É maior do que 18? É. É menor do que 80? Não. Então pulou aqui. Ele não vai imprimir, né? Não fez nada. Terminou o laço. Por último, ele imprimiu aqui, ó. Fim. Imprimiu aqui. Fim. Eu não coloquei nenhum else, né? Eu simplesmente parei com a instrução if. Então, pessoal, você tem várias maneiras de utilizar, né, a instrução if, né? Você pode utilizar dessa maneira aqui, você pode utilizar aquele bloco if, elif e else, você pode utilizar um if sem o else, você pode utilizar o and, né, e o or. Quando você vai utilizar cada um deles? Aí é o seu algoritmo que vai determinar, né? Porque para cada tipo, né, você vai obter um tipo de resultado. Para cada maneira que você organizar sua instrução if, você vai obter um resultado. E o seu algoritmo é que vai determinar de que maneira você vai utilizar. E eu também mostrei a maioria dos exemplos aqui dentro de laços e percorrendo uma lista. Porém, eu não necessariamente preciso, né, utilizar essa instrução dentro de uma lista ou dentro de um laço, né? Se eu tivesse aqui uma coisa mais simples, como uma variável aqui, vou botar aqui, ó, variável 1 vai ser igual a 10, né? E a variável 2 vai ser igual a 20, entendeu? Aí eu posso colocar aqui um if, né? If, né? A variável 1 for maior que a variável 2, né? Print. Cadê? A variável é maior que a variável 2. Uma bobeirinha, só para ilustrar. Aí, ó, else a variável 1 pronto, ó. Uma bobeirinha só pra gente ver. Aqui, ó, a variável 1 não é maior do que a variável 2. Bem simples, né? Eu coloquei aqui, ó, se a variável 1 for maior do que a variável 2, né? Se isso aqui for true, imprima a variável 1 é maior que a variável 2. Caso contrário, imprima a variável 1 não é maior do que a variável 2, né? Perfeito. Eu poderia colocar, né,
ilustrando novamente, posso colocar aqui, ó, mais um bloco elif, né? var1 igual var2, print, esquecido, a variável 1 é igual a variável 2. Fechou aqui. E pronto. Tá lá. Se eu tivesse colocado aqui 20. Viu? Perceberam? Fiz aqui o print, né? Fora de um laço. É uma maneira. Eu poderia ter colocado, né? Aqui, ó. If variável 1 maior que variável 2, né? Aliás, ó. var1 igual var2. Percebam uma diferença aqui, né? Ilustrando aquilo que eu estava falando. Quando eu coloquei aqui embaixo, vou devolver aqui o... né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui um... né? Aqui eu coloquei né, o ou, né? Se a variável 1 for maior que a variável 2, ou se a variável 1 for igual à variável 2, ele vai executar isso daqui, certo? No caso, como eu coloquei isso daqui nesse primeiro if, né? Essa condição aqui, ela vai ser true. Então, ele vai executar aqui vai imprimir, né? A variável 1 é maior do que a variável 2 e vai ignorar tudo isso daqui. Perceberam? Então, uma diferença. Aqui eu fiz, né, dois condicionais, sendo que na hora que eu coloquei, né, aqui, ó, na hora que eu fui imprimir, eu só pude imprimir isso daqui. Aí nesse caso aqui, né, não era o ideal usar essa outra condição. A mesma coisa aconteceria se eu colocasse aqui o end. Dessa maneira aqui, né, eu faria o teste. A variável 1 é maior do que a variável 2? Não. A variável 1 é igual à variável 2? É, né? Só que ele mesmo assim ia dar falso. Por quê? Porque com o AND, né, ele ia precisar que as duas condições, ou 3 ou 4, eu poderia colocar outros ANDs aqui. Ele ia precisar que todas as condições sejam verdadeiras, né? Então aqui ele ia dar falso, aí ele ia passar para o elif, né? Que ia dar verdadeiro, não é? Que a variável 1 é igual à variável 2. Ele ia imprimir aqui, ó. A variável 1 é igual à variável 2, né? Só que aí no caso esse AND aqui se tornou totalmente desnecessário,
certo? Então eu estou só ilustrando para vocês que cada jeito de fazer uma comparação, você vai obter um tipo de resultado. O seu algoritmo é que vai dizer qual é o ideal, né? Existem N maneiras de fazer, né? Mas o algoritmo é que vai dizer, o seu algoritmo, a forma como você está criando e o que você precisa de resposta do programa é que vai dizer qual a maneira ideal de você utilizar a sua instrução if. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula gigantesca, porém com bastante conteúdo, né? E na próxima aula nós vamos ver o que são os dicionários, né? Mas antes de ir para a próxima aula, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no canal do Super Aulas Online, deixar um like aí no vídeo se você gostou da aula. Isso fortalece bastante a gente. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.